Olá, estamos iniciando pela web rádio Cristo Consolador sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus, mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo a você que nos acompanha a visão do Espiritismo sobre o nosso Mestre Jesus e seus ensinos morais, seus exemplos, sua vida, que estão ali marcados no Evangelho ou Boa Nova. Nosso programa é ao vivo, você pode participar através dos comentários do YouTube, envie sua mensagem, faça também sua pergunta, participe do nosso programa, que teremos maior prazer em compartilhar com você os ensinos do Espiritismo. Hoje, nós temos aqui a segunda parte do pensamento dos espíritos sobre Jesus e o Evangelho. Então, nós fizemos uma breve pesquisa, porque essa pesquisa pode ser muito mais aprofundada, mas fazendo uma pesquisa na literatura espírita mediúnica, nós, então, separamos alguns pensamentos dos espíritos a respeito de Jesus e do Evangelho. Então, hoje, vamos aqui conhecer mais alguns desses pensamentos. Nós vamos hoje fazer a parte final do Sermão da Montanha, que viemos ao longo de vários programas realizando o estudo, e hoje é o seu final, quando vamos saber o que Jesus quis dizer sobre a necessidade de edificarmos a nossa casa sobre a rocha. Daqui a pouco. E logo após, nós vamos dar continuidade à vida e obra de Paulo de Tarso e vamos ver os acontecimentos em Jerusalém, quando Paulo está, então, se preparando para enfrentar o debate no Sinédrio com os fariseus. E no final, nós teremos, então, as perguntas e respostas dos nossos telespectadores. Já temos uma aqui reservada, que vai tratar da questão da fé, mas você pode, então, na sua participação, também enviar uma pergunta. Tudo isso, então, a partir de agora, em nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Muito bem, vamos, então, dar sequência aqui ao pensamento dos Espíritos a respeito de Jesus e do Evangelho. E no programa de hoje, nós iniciamos com o benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso tão querido Chico Xavier, palavras de Emmanuel que se encontram no livro Ave Cristo, que é um romance que se passa na época do cristianismo primitivo. Aliás, fica aqui uma sugestão de leitura muito importante, que é essa obra Ave Cristo, uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Vou então passar aqui a palavra a Emmanuel. Vamos então prestar atenção naquilo que ele fala sobre Jesus. Abrindo aspas. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. Suplicando-lhe, assim, nos ampare o ideal renovador nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar, repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome,
te glorificam e saúdam. Fechando aspas. Essas são as palavras, então, de Emmanuel, na abertura do livro Ave Cristo, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Bem, dessas palavras de Emmanuel, nós podemos entender que aquele que serve com humildade e bondade, esse é o maior de todos no reino do céu ou no reino de Deus. Andar na terra, tendo a companhia de Jesus, é não deixar ninguém com fome, é fazer a justiça, é ser misericordioso, é ser bom em todas as circunstâncias. Enfim, é tornar-se um homem e mulher de bem, como ensina, aliás, a doutrina espírita. Nós, espíritas, entendemos que somente a ação no bem, com a semeadura da caridade, pode atestar de nós como verdadeiros discípulos e servidores de Jesus. Ou seja, não bastam os discursos ou as letras escritas, publicadas. Se não temos os exemplos demonstrando nosso amor em socorro dos que necessitam de consolo e esclarecimento, não poderemos, efetivamente, reivindicar o título de cristão, pois o verdadeiro seguidor do Cristo é aquele que se esforça em seguir os ensinos do Evangelho e que nos levam à prática da caridade. Tudo isso, então, nós podemos entender das palavras de Emmanuel na obra Ave Cristo. Mas vamos agora nos utilizar do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, que recebeu da benfeitora espiritual Joana de Ângeles palavras muito profundas também sobre Jesus e o Evangelho. E essas palavras estão numa obra bastante significativa, que é Jesus e a Atualidade. É um livro realmente muito importante da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Então, vou passar agora a palavra a ela, abrindo aspas. A personalidade marcante de Jesus impressionava, de forma indelével, todos aqueles que o encontravam. Identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes a conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontra no imo de cada um. A sua proposta de aferição de valores, os materiais com os espirituais, oferecia a excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falava uma linguagem de simples apreensão pela massa ignorante e pelas mentes elitizadas que o buscavam. Extraordinário narrador de histórias, uma das artes mais difíceis na era do discurso, e poeta ímpar, em razão das imagens puras na sua riqueza de cores e de significado, os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecidos como dos mais belos jamais anotados pela gnose. O Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos, é um desafio de não violência, próprio para esta época, assim como foi para aquela em que ele o anunciou. Os que o ouviram jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Fechando aspas, essas são então as palavras
da mentora espiritual Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, palavras essas que estão no livro Jesus e Atualidade. Essas palavras da nossa querida Joana de Ângeles mostram que Jesus utilizou da maior ferramenta que se pode utilizar em educação, ou seja, o próprio exemplo. Ele falava do que sabia, sentia e vivia. Nunca desautorizou seus ensinos com atitudes contrárias. Sempre respeitou a todos, adequando seus ensinos ao nível moral e intelectual dos que o ouviam. Nos sermões, como é o caso no Sermão da Montanha, citado por Joana de Ângeles, e também nas parábolas, Jesus foi universal para todos os tempos, para todas as circunstâncias. Por isso, sua passagem pelo planeta não é apenas um fato histórico, mas uma presença eterna que pulsa na alma de cada ser. Se queremos ser discípulos de Jesus, temos que apertar os laços entre a teoria e a prática, entre o que estudamos e discursamos, e o que efetivamente fazemos. Ter o mel nos lábios e o fel no coração somente nos coloca dentro da famosa advertência de Jesus. Somos sepulcros pintados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. Ou ainda, poderemos ser comparados aos lobos em pele de ovelhas. Portanto, precisamos sentir Jesus para, com coragem, romper com o homem velho e deixar no passado a hipocrisia que sempre nos representou. Bem, tudo isso a partir dessas palavras da nossa Joana de Ângeles. Mas vamos agora passar a palavra ao outro espírito, desta feita, Alta de Souza, que comparece através da mediunidade de Chico Xavier no livro Parnaso de Além Túmulo, e vai nos brindar com uma poesia belíssima sobre Jesus. Um soneto, que é o seguinte: e eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz às sombras da vida a claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Belíssimo poema, não é mesmo? Da nossa Alta de Souza. E além de ser belo, é um poema verdadeiro, porque é exatamente isso que acontece. O Espírito perfeito, chamado Jesus, que alcançou o maior grau possível de pureza, ao qual Deus nos concedeu conhecer. Ele ama de todo o seu ser seus irmãos em caminhada, quer estejam encarnados ou desencarnados. Por isso, não os abandona, jamais. Embora muitas vezes esteja imperceptível, sem que o percebamos, mas é Ele quem nos ampara e fortalece nossa fé. Esse é Jesus. Segundo o pensamento, a visão dos espíritos dentro da literatura espírita. Naturalmente, poderíamos trazer vários outros depoimentos, mas isso vai ficar para próximos programas, quando poderemos, então, avançar nesse conhecimento dos
espíritos falando sobre o nosso Mestre Jesus e também sobre o Evangelho. E estou vendo aqui que você que está aí nos acompanhando não enviou ainda o seu comentário, a sua pergunta. Não deixe de fazer isso. E nós vamos continuar esse estudo sobre Jesus na próxima edição aqui do nosso programa. Porque agora está na hora de passarmos ao estudo do Sermão da Montanha. E como anunciei no início, hoje fazemos o encerramento desse estudo. Mas existem muitas outras coisas para estudar sobre Jesus, sobre o Evangelho, à luz da doutrina espírita. E nós vamos iniciar na próxima semana um novo estudo, mas que daqui a pouco eu vou anunciar. Vamos então nos debruçar sobre a última parte do Sermão da Montanha, que está então registrado por Mateus no capítulo 7, versículos 24 a 27 do seu Evangelho. E esses versículos são os seguintes: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eis então o trecho final do Sermão da Montanha, que trazemos para a nossa meditação à luz dos ensinos do Espiritismo. E como um mestre na contação de histórias e de utilizar o conhecido, materialmente falando, para nos levar ao desconhecido espiritual, Jesus, então, nos traz uma simbologia perfeita. Todos nós sabemos que na edificação, na construção de uma casa, nós precisamos tomar muito cuidado com os alicerces. Mas antes mesmo de tomarmos cuidado com os alicerces, que devem ser devidamente concretados, com a sua ferragem, tudo direitinho, nós precisamos tomar cuidado com o terreno onde vamos edificar essa construção. Porque um terreno alagadiço, um terreno movediço, um terreno cheio de areia, ora, esses terrenos são aqueles que precisam ser evitados. Porque nenhum alicerce vai conseguir se manter nesse tipo de terreno. E, portanto, corremos um risco, em breve ou médio tempo, de vermos a nossa construção, a nossa casa, ruir. Primeiramente, aparecendo as rachaduras nas paredes, no chão, até que o edifício não vai mais se sustentar, porque o terreno está em movimentação. E terreno em movimentação leva junto também os alicerces. É uma questão de lógica e de bom senso. E Jesus nos diz que aquele que constrói, que edifica a sua casa sobre uma base firme, que é a base de uma rocha, pode vir a tempestade, pode vir o vento, a enchente. A casa, claro, se bem construída sobre esse alicerce, sobre essa rocha, ela irá resistir. Ao contrário do que a casa construída sob
a areia, que não tem como sustentá-la. Muito bem. Qual é o significado moral desse exemplo trazido por Jesus nessa história, finalizando o Sermão da Montanha? Bem, o Espiritismo considera que a fé, a crença no Evangelho precisa ser firme, precisa nos transformar, precisa sair de dentro para fora. Porque se ela for uma casca de fora para dentro, dificilmente conseguiremos nos sustentar. Vamos aqui, então, dar exemplos daquela pessoa que considera que frequentar a igreja uma vez por semana, naquele determinado culto, é o suficiente para ser cristão. Não é. Porque esse é apenas um ato exterior e muitas vezes realizado apenas pro forma, apenas e tão somente para dar uma satisfação social aos outros e dizer assim, olha, está vendo? Eu sou religioso, ó, eu vou na igreja, mas vai só uma vez por semana, enfadado, não se liga efetivamente aos ensinos do Evangelho e não se transforma, não permite que o Evangelho o torne uma pessoa do bem, cada vez melhor. Portanto, para essa pessoa, quando vem a dificuldade, quando vem a provação, ela cai. Cai porque não tem alicerces firmes na fé e no Evangelho. Portanto, é o homem que construiu a sua casa sob a areia. E isso vale para nós espíritas também. Quantos espíritas, portadores de faculdade mediúnica, frequentam o centro espírita apenas e tão somente para participar daquela determinada reunião mediúnica semanalmente? Não fazem parte de grupos de estudo do espiritismo, não compartilham com os outros a orientação moral e espiritual, não fazem as doações para as cestas básicas, e assim por diante. Ele é médium e considera que já está com Jesus e com o Evangelho pelo fato de exercer a sua mediunidade uma vez por semana lá no centro espírita. Mas ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é permitir que o Evangelho lhe transforme. Ser cristão é estar pronto sempre para auxiliar o próximo, em nome da caridade e sem olhar a quem. Então, esse médium está sujeito a sofrer uma obsessão, a se iludir. E muitas vezes nós vemos essas pessoas abandonarem o centro espírita, abandonarem o próprio espiritismo, porque diante da provação, quando veio o desafio existencial na sua vida, ele titubeou, ele balançou, porque não tinha raízes firmes, nem no Evangelho, nem no Espiritismo. Portanto, seja ele médium ou não, mas é o espírita, e vamos colocar esse espírita entre aspas, que edificou a sua casa, ou seja, a sua fé, a sua crença, sobre a areia, e não sobre a rocha. Mas como edificar sobre a rocha? Estudando sempre o Espiritismo e o Evangelho, compreendendo e acionando a sua força de vontade, colocando tanto a doutrina espírita quanto o Evangelho em prática na sua vida, realizando o autoconhecimento, a autoeducação, melhorando-se
dia após dia, no campo moral, que é o mais importante de todos. Porque não adianta bater no peito e dizer: eu acredito sim na imortalidade da alma, que nós somos espíritos e que a vida continua depois da morte. É fácil você proclamar isso da boca para fora, mas isso faz com que você seja mais bondoso, mais caridoso, mais humilde, mais tolerante. Senão, você apenas detém conhecimentos teóricos e nada mais do que isso. Porque você continua com seus vícios, com as suas paixões, o seu grau de egoísmo continua, na verdade, o mesmo. E nós espíritas temos que tomar cuidado com isso, porque estamos reencarnados no mundo de expiações e provas. Portanto, dor, sofrimento, dificuldades, desafios, eles acontecem a qualquer hora. Mas aquele que edificou o seu coração verdadeiramente na mensagem do Evangelho, esse está pronto para tudo enfrentar. E não vai se desequilibrar, nem vai abandonar o Evangelho e o Espiritismo para se tornar um materialista e agnóstico. Não, porque ele vai confiar, acima de tudo, em Deus e na sua perfeita justiça. E sabe que tudo passa, menos a misericórdia, a atenção divina sobre os seus filhos. Por isso, então, precisamos estudar o Espiritismo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, mas isso também não nos isenta de estudar o Evangelho, os ensinos do nosso Mestre Jesus e seus exemplos. Mas temos que ir além de estudar, porque precisamos compreender, apreender e praticar. Só não estamos melhores porque não temos praticado, não temos nos melhorado. Porque o problema não são os outros, o problema somos nós mesmos. Então, edifiquemos a nossa fé, a nossa crença sobre a rocha. E aí sim, seja o que for que venha a acontecer na nossa vida, continuaremos firmes com Jesus, seguindo as lições do Evangelho. É isso que temos que fazer. E, portanto, seremos pessoas prudentes, sensatas, ao contrário daqueles que têm no Evangelho apenas um verniz social, apenas seguir rituais, dogmas, mas que não absorvem e que não permitem que os transformem. Então, precisamos ser, na classificação que Allan Kardec nos apresenta, verdadeiros espíritas, para sermos verdadeiros cristãos. Esse é o significado dessa mensagem do nosso Mestre Jesus, sobre, então, edificar a casa sobre a pedra para podermos ganhar o reino de Deus. Com isso, encerramos no programa de hoje o estudo sobre o Sermão da Montanha. Bem, você que está aí nos acompanhando, está agora se perguntando, e para onde vamos? O que vamos estudar, então, a partir do próximo programa? Se o Sermão da Montanha esgotou. Bem, esgotar, ele não esgotou, porque nós sempre teremos novos aprendizados para fazer com ele. Mas nós vamos, então, a partir do próximo programa, semana que vem, nós vamos começar a estudar, à luz do Espiritismo, as parábolas de Jesus. E teremos muitos estudos para realizar. Fique ligado, nos acompanhe, divulgue, compartilhe o nosso programa e participe
desse estudo que estamos fazendo sobre o Evangelho. Bem, estamos na metade aqui do nosso horário e isso sinaliza que está na hora de voltarmos o nosso olhar para a vida e obra de Paulo de Tarso, que sempre digo e continuarei a repetir que é o maior apóstolo do Evangelho na história da humanidade. E nós estamos acompanhando Paulo de Tarso na sua terceira viagem de divulgação do Evangelho. Ele estava na Ásia com a pretensão de seguir, então, para Roma, mas, saindo da Ásia e adentrando pela Macedônia e Grécia, ele recebeu uma carta de Tiago, o filho de Alfeu, o discípulo direto de Jesus, que lá de Jerusalém conclamava Paulo a retornar à cidade santa judaica para um embate direto com o Sinédrio, porque o Conselho Superior da religião judaica estava atacando veementemente os cristãos e se infiltrando na Casa do Caminho, a primeira comunidade cristã do mundo. E Tiago havia percebido que só havia uma pessoa que poderia enfrentar o Sinédrio. E essa pessoa se chamava Paulo de Tarso. Paulo, então, acata o pedido de Tiago e, ao invés de ir para Roma, ele faz a viagem de volta à Ásia, rumo a Jerusalém, acompanhado de Lucas e Silas. Ele chega em Cesareia. Em Cesareia ele recebe mais informes e aí vai para Jerusalém. E tem, então, um encontro com Tiago, pessoalmente, onde Tiago faz novas revelações do que estava acontecendo ali em Jerusalém e o que Paulo iria, de fato, enfrentar diante dos fariseus, doutores da lei, no Sinédrio. Nós fomos até aí no programa da semana passada. Vamos, então, dar continuidade para saber o que vai acontecer. E, para isso, nós estamos acompanhando o estudo realizado por Rui Kremer, e que ele publicou no livro Paulo, um Homem em Cristo, que está aparecendo aí na sua tela neste exato momento. Uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos acompanhando o texto do nosso querido Rui Kremer, mas fazendo apontamentos também em relação ao que ele vai nos citando. Lembrando que nós temos revelações de ordem mediúnica que pertencem a nós espíritas e que Rui Kremer utiliza nesta obra, principalmente as revelações trazidas por Emmanuel, através do Chico Xavier, e que constam do romance magnífico que é Paulo e Esther. Mas vamos, então, continuar aqui a história de Paulo de Tarso, passando a palavra ao nosso Rui Kremer. A humilhação a que Paulo se submeteria, parecendo um desmentido de si mesmo, nos surge quase ininteligível. Com esta atitude, Paulo atrever-se-á a uma decisão extrema de enfrentar o Sinédrio. O autor e pesquisador Ernest Renan também compreendeu muito bem a grandeza desse momento. E ele escreve no seu livro sobre a vida e obra de Paulo. Então, abrindo aspas, são palavras de Renan. Mas um princípio superior que dominou toda a sua vida, fê-lo vencer, assim, as suas repugnâncias. Paulo colocava a caridade acima das opiniões e dos sentimentos particulares. Cristo libertara-nos inteiramente da lei, mas se, com o aproveitar a liberdade que Cristo nos deu, escandalizamos nosso irmão,
mais vale renunciar a esta liberdade e submetermos-nos à escravidão. E em virtude desse princípio é que Paulo, como ele próprio confessa nas suas cartas, se fez judeu com os judeus e gentil com os gentios. Aceitando a proposta de Tiago e dos anciãos, praticava o seu princípio favorito. Submeteu-se, pois. Fechando aspas, essas são as palavras do pesquisador e escritor Renan. Voltando aqui ao nosso texto do Rui Kremer. Vamos abrir um breve parênteses, chamando a atenção para um ponto. Emmanuel, a respeito desta passagem, coloca nos lábios de Tiago, isso lá no romance Paulo e Estevão, ao longo de seu diálogo com Paulo, uma longa digressão na qual justifica suas atitudes judaizantes, particularizando seu papel no cristianismo nascente. A pena do grande instrutor espiritual consegue suavizar as impressões, nem sempre agradáveis, que a história recolhe das atitudes de Tiago, reflexo das lutas acerbas entre o judeu-cristianismo e o heleno-cristianismo. No dia imediato ao do encontro dos dois apóstolos, Paulo e os companheiros compareceram à igreja, ou seja, à Casa do Caminho, onde foram recebidos por Tiago, pelos presbíteros, pelos anciãos judeus e demais membros da comunidade cristã. Esta havia crescido. Falava-se em milhares de adeptos. Mas que difícil tarefa dirigi-la. Talvez consigamos compreender um pouco de Tiago, pensando nas dificuldades que teve que enfrentar no coração mesmo do judaísmo. Os irmãos foram corteses com os visitantes, embora os dirigentes estivessem paralisados em sua ação pelos zelosos cumpridores da lei que minavam a igreja. O ambiente deveria contrastar vivamente com as igrejas de gentios. No centro, a figura ascética de Tiago, vestido de branco e ladeado por seus presbíteros e por anciãos judeus. A reunião começou com um complexo cerimonial que bem dava medida da influência farisaica. Os companheiros de Paulo, afeitos à independência do evangelho, começaram a mostrar-se inquietos. Porém, o convertido de Damasco, com discreto gesto, manteve-os silenciosos. Convidado a falar, o ex-rabino fez um longo relato de suas atividades e do quanto Deus realizara por seu intermédio entre os gentios, repassando sua fala de toda a prudência possível. Cainã, interpretando os sentimentos dos judaizantes, formulou algumas censuras a Paulo, dizendo-se bons cristãos, embora zelosos cumpridores da lei. Sugeriu a Paulo não trabalhar contra a circuncisão. O apóstolo dos gentios manteve-se calado, para a surpresa dos companheiros. Finalmente, Cainã concluiu formulando a proposta a que se referira Tiago na noite anterior. Mais surpresos ficaram os amigos de Paulo quando ouviram levantar-se e declarar sujeitar-se às exigências que lhe eram feitas. Regressando à casa de Menason, o apóstolo deu amplas satisfações aos companheiros, explicando-lhes todo o ocorrido. Habituados a acatar as decisões de Paulo, pediram para acompanhá-lo ao templo, a fim de participarem de seu ato de renúncia e humildade. Paulo mostrou a conveniência de ir só, mas acabou por aceitar a presença de Trófimo, que viera a Jerusalém
e em breve deveria retornar a Antioquia. O comparecimento do ex-rabino ao Templo de Jerusalém, acompanhando 4 míseros irmãos de raça que fizeram votos, alvoroçou o povo. Para alguns comentaristas, tal comparecimento deu-se no dia de Pentecostes. Quando Paulo entrou na esplanada do templo, no átrio exterior, ali reinava indescritível gritaria e aglomeração de gente, de cambistas, comerciantes, peregrinos e curiosos de todos os países. A esta balbúrdia somavam-se os mugidos e os balidos dos animais destinados ao sacrifício. Entre a multidão, muitos judeus da diáspora, sobretudo da Ásia, particularmente de Éfeso, que conheciam Paulo e Trófimo e votavam ao apóstolo grande ódio, que queriam fazer ali o renegado e o incircunciso. Seria bom vigiá-los, a fim de ver se Trófimo seria introduzido no átrio dos judeus. Mas Paulo não cometeria erro tão grosseiro. Já no segundo e terceiro dias, quando a notícia correra célere por uma Jerusalém repleta de peregrinos, todo o povo acorria ao templo, a fim de ver o antigo e famoso rabino que enlouquecera as portas de Damasco. Desde o segundo dia, os doutores da lei não se mostraram satisfeitos com as exigências feitas. Já maquinavam ir além e impor ao apóstata da lei uma penalidade maior. No terceiro dia, levantou-se uma celeuma, quando os doutores alegaram que Paulo tivera o atrevimento de se fazer acompanhar nos lugares sagrados por um indivíduo de origem grega, estranho ao judaísmo. Tratava-se de Trófimo, servidor da igreja de Éfeso, que, embora filho de pais gregos, era conhecedor das observâncias judaicas, portando-se no templo com absoluta correção. De nada adiantou argumentar com as autoridades. Paulo preferiu pedir ao amigo para não mais acompanhar. O ódio farisaico, todavia, continuava a fermentar, alimentado pela presença dos judeus da Ásia. Na véspera do último dia da purificação judaica, Paulo compareceu às oferendas e aos ritos com a mesma humildade. Logo, porém, que se pôs em posição para orar com os companheiros, teve início um motim, com os judeus da Ásia a gritar: varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E, demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Bem, estas palavras estão no Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 28. Em pouco tempo, o alvoroço alastrou-se, e uma multidão enfurecida, e aos gritos de morte e pedras à traição, investia contra Paulo. É difícil um ocidental, sobretudo do nosso tempo, conceber e descrever com palavras a fúria de uma multidão de orientais fanaticamente excitados. Todos os rostos refletiam o horror ante o crime de profanação. As pessoas se empurravam, enquanto Paulo entregava-se, inerme, à agitação dos amotenados, sendo jogado de lá para cá e golpeado. Os levitas tocaram as trombetas, com medo de que o tumulto acabasse por contaminar o santuário. Os guardas do templo acorreram, empurrando a multidão para o pátio dos gentios. Paulo viu-se jogado pela escadaria
que dava acesso ao pátio dos judeus, através da Porta Formosa. A monumental porta de bronze, que só a força de 20 homens conseguia mover, fechou-se com um estrondo, e não pôde ele deixar de pensar que fora expulso de seu povo. O apóstolo dos gentios jazia no solo, aquele mesmo solo a que havia arrastado há mais de 20 anos o jovem Estevão para ser lapidado. Paulo chegou a ser preso no tronco dos suplícios e a receber as primeiras pedras. Sentiu que ali lhe competia dar a afirmação de sua fé e de sua adesão à causa de Jesus. As reflexões acerca do sacrifício de Estevão vinham-lhe inapelavelmente à lembrança. E o apóstolo chegou a sentir uma alegria interior por estar tendo a oportunidade de sofrer no local em que Estevão experimentara seu martírio. Bem, o que será que vai acontecer? Será que Paulo vai ser morto através do apedrejamento e das chibatas? Vamos saber isso no nosso próximo programa. Vamos dar continuidade ao que vai acontecer com Paulo de Tarso na próxima semana, convidando então a você para estar conosco, para saber para onde vai essa história com o nosso Paulo de Tarso, enfrentando a raiva dos doutores da lei do judaísmo. Mas isso é conversa, então, para a próxima semana. Porque agora nós estamos aqui nos minutos finais do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E vamos então passar a palavra a você. Você, telespectador, você que nos acompanha, você que envia seus comentários, que envia também as suas perguntas. E recebemos aqui uma pergunta que foi formulada pelo Anderson Gomes, que é da cidade de São Paulo. Anderson pergunta: qual é a diferença entre a fé humana e a fé divina? O que é a fé raciocinada? Muito bem, Anderson. Para lhe responder, primeiramente, nós vamos, então, nos socorrer de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Porque lá no capítulo 19, que tem por título A Fé que Transporta Montanhas, nós encontramos das instruções dos Espíritos a mensagem A Fé Divina e a Fé Humana. Essa mensagem foi dada por um espírito protetor na cidade de Paris, no ano de 1863. Entre as diversas considerações que este espírito faz, vamos destacar, então, o início, quando ele diz o seguinte, primeiramente explicando o que é a fé. Dizer, a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Bom, então nós temos aqui a explicação do que seja a fé. Portanto, fé é um sentimento, e sentimento inato, ou seja, fé é um sentimento que pertence a cada ser humano. Fé é quando temos consciência das nossas faculdades e do nosso potencial divino, colocando essas faculdades e esse potencial em ação. Então, isso é fé. Pois bem, mas você está querendo saber a diferença entre fé humana e fé divina. Continuando o texto deste amigo espiritual, ele diz o seguinte: até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca
e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou, por esses mesmos milagres, quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Portanto, então, nós temos aqui a fé, ao mesmo tempo humana e divina. Porque a fé é um sentimento inato das nossas faculdades e potenciais divinos. Então, a fé é divina. Mas ela é, ao mesmo tempo, humana, porque ela depende do nosso querer, da nossa força de vontade em acionar essas faculdades e todo esse potencial divino. Portanto, eis aí a diferença entre a fé divina e a fé humana. Lembrando que, na verdade, as duas se conjugam, se unem, trabalham em conjunto. Mas você pergunta aqui também, Anderson, o que é a fé raciocinada, que é trazida por Allan Kardec, quando ele diz, justamente no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa é a verdadeira fé. Daí por que chamamos de fé raciocinada? Porque é a fé que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade sem se abalar. Porque é uma fé pensada, não é uma fé aceita por causa de um dogma. É uma fé que se alicerça no pensamento lógico, no raciocínio, no bom senso, e que também evolui de acordo com os conhecimentos de toda a ordem. Não é estática. Então, essa é a fé raciocinada, que compete a nós, espíritas, exemplificarmos. Vamos repetir aqui, então, a frase magistral de Allan Kardec? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por esse motivo, o Espiritismo não possui dogmas, ou seja, não possui princípios fechados, indiscutíveis, e por não serem indiscutíveis, seriam eternamente verdadeiros. Não, o Espiritismo não possui isso. Pelo contrário, o Espiritismo solicita dos seus adeptos estudar sempre, questionar sempre, acima de tudo, compreender, fundamentar, porque aí teremos uma verdadeira fé. Não é o acreditar por acreditar. Não é seguir porque é algo que é imposto, mas é seguir porque é algo que é compreendido, não apenas nas suas bases religiosas, mas também nas suas bases científicas. Isso é, portanto, a fé raciocinada. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E convidando a você para estar conosco na próxima semana. Toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, ao vivo, pela web rádio Cristo Consolador. Mas se você não pode acompanhar o nosso programa nesse dia e horário, calma, porque os vídeos dos programas ficam disponíveis no canal da web rádio, lá no YouTube. Basta acessar web rádio Cristo Consolador, vai na playlist de O Evangelho em Espírito e Verdade e você poderá assistir todos os nossos programas. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz em sua vida e até o nosso
próximo encontro.